Então, assim, se isso não é uma revolução, o que é isso? Né? Então, eu falo com propriedade porque todo dia temos casos de escola, pessoas chegam na escola, a pessoa descobriu que a menina estava com depressão, descobriu que essa menina estava com problema. Tem cada caso e o mais bacana é que a gente consegue salvar a vida da pessoa sem nunca ter visto a pessoa. Então, é de arrepiar o quanto isso é bacana. Eu fico feliz por estar conseguindo fazer isso. É bem legal. Começando aqui mais um podcast da Saúde Funcional e como sempre aqui com Marcos Baptista e Alexandre Alves. Alexandre Alves com a gente, mais um tema relevante para você que quer conhecer mais a saúde funcional, que é essa nova profissão de especialista em saúde funcional também. E temos um tema hoje relevante, o que vai ser hoje? Conta pra gente. Por que eu deveria me tornar um especialista safe em saúde funcional? Olha só, é profunda essa, hein? Hoje vai render. São muitas pessoas perguntando, gostei. Vamos pra frente. O que temos para hoje? Manda Vamos a primeira. Lá, Sandro. Então, para a gente começar, fala para a gente um pouquinho o que é um especialista safe em saúde funcional. Que bacana, boa pergunta. Especialista safe em saúde funcional surgiu uma nova profissão no mercado, porque eu sou da área da saúde, né, trabalho com educação física há muito tempo, né, já estamos chegando a 26 anos aí na área, e quando a gente percebe que o ser humano ele vem mudando, nos últimos 5, 10 anos, a gente percebe que o ser humano precisa de mais do que apenas a parte física. E nós, na educação física, fomos treinados para moldar corpos, muitas vezes. E surge a necessidade de conhecer o ser humano de uma forma, como um todo, de uma forma sistêmica, integral. E eu vivi isso na minha pele. E no ano passado, né, ao longo desses tantos anos aí de vida, surgiu uma consultoria, né, de uma pessoa específica, né, o Sandro, inclusive. Ele falou pra gente o seguinte: cara, você criou uma nova profissão porque você está indo muito além da parte física. Você está falando da parte psicoemocional, da parte física, você está falando de pilares que muitas vezes não são utilizados e prescritos no dia a dia. Então, hoje, um especialista em saúde funcional, ele tem algo que poucas profissões têm hoje. É a métrica para como entender o ser humano. O grande diferencial da nossa profissão é ter a plataforma da saúde funcional. Hoje você consegue medir, né, os 6 pilares da saúde funcional, lembrando, são 6 pilares: a parte do sono, a parte da alimentação, a parte da mente, do movimento, do ecossistema da teia social e também da parte específica de propósito e garra. Então, na hora que a gente está ancorado cientificamente para entender esses 6 pilares, a gente começa a ensinar as pessoas a terem estilo de vida. Sandro, mas será que precisa ensinar as pessoas para ter estilo de vida? E eu lembro que há 10 anos atrás, eu entendia muito fisiologia, de anatomia, biomecânica, artigo e tudo, mas eu não aplicava muitas coisas no meu dia a dia, principalmente as partes específicas dos 6 pilares. Então, eu diria que o especialista em saúde funcional é uma pessoa que entende de gente, que entende de ser humano, onde a gente impacta os 1.440 minutos do dia. Sandro, é possível fazer isso? Sim, e vocês dois estão aqui para reforçar isso, né, no nosso dia a dia, como que a gente faz, como é que a gente mede, como é que a gente prescreve, talvez sejam perguntas que vocês vão estar direcionando. Então, resumidamente, é esse profissional que quer impactar na vida das pessoas e hoje estamos salvando vidas, porque muita gente está do seu lado, está com problema, muitas vezes psicoemocional, físico, né, às vezes está aí pensando em um suicídio, alguma coisa, e as pessoas não estão sabendo. E a gente hoje está impactando nesse nível. O que a gente faz? A gente reduz a medicação das pessoas com treinamento, com a reprogramação de estilo de vida. A gente não tira medicamento de ninguém, mas a gente ensina a pessoa a parar de terceirizar a sua fisiologia. Ela passa a assumir a vida dela, entender que ela tem um corpo, que ela tem uma mente, nunca foi desconectado. Então, tenho muito orgulho dessa perspectiva, né, com a visão mente e corpo para o futuro do ser humano, e nós estamos encabeçando esse grande projeto. Excelente pergunta. Maravilha. E como é que você desenvolveu essa plataforma? Como é que você chegou no que a plataforma Safe hoje se transformou? Como é que você descobriu esse nicho de mercado aí? É interessante perceber que praticamente há 10 anos atrás, que nós tínhamos a perspectiva de mapear, e eu aprendi
principalmente vários questionários da parte psicoemocional, que a gente consegue conhecer o ser humano, a gente passou a perceber a necessidade de uma forma mais ágil e dinâmica, utilizar o quê? Uma ferramenta que pudesse estar aqui, estar no celular das pessoas. A gente tem que utilizar a internet. Hoje, o processo de ter os questionários validados dentro da plataforma, onde em qualquer lugar do mundo que tem internet você consegue medir, isso é um grande diferencial. Então foi feita uma construção com o passar do tempo, onde eu fiz a validação no meu projeto pós-doutorado, terminei em 2016 na Faculdade de Medicina, e as coisas vêm acelerando muito com a coleta desses dados, essas informações, e numa tela você consegue perceber, porque a gente precisava numerar. Porque chegou uma hora, o Marcão já está muito tempo na profissão, até pouco tempo atrás, o Alessandro via muito isso ver na academia ou qualquer clínica. Melhorou, melhorei. Não, melhorei minha qualidade de vida. Não, meu sono está melhor. Não, eu tô. Você precisa metrificar, você precisa quantificar. E justamente à medida dos 6 pilares da saúde funcional, a gente tem a pirâmide da saúde funcional, a gente consegue ter essa métrica clara. Igual ainda há pouco a gente estava conversando com uma pessoa, né? Que falou: minha esposa estava com 15% de mente. Olha só. Você entender de 0 a 100%, quando a pessoa te fala 15%, você pode perceber que não está bem. 15% significa que ela tem Z1, pior nível da saúde funcional. Não é à toa que a pessoa tinha depressão, crise de pânico, ansiedade, pensou em suicídio, e a gente faz todo esse processo. E a grande sacada, né, Marco, trazendo tua pergunta, é ir para online. Tem que ir para online, tem que ir para a internet. Esse é o grande diferencial que a gente tem, além de avaliar e de prescrever utilizando essa telinha, esse computador, que para a gente é o grande diferencial. Né? Muito bom, Sandro. Então, me diferencia um pouquinho aí o especialista SAFe em saúde funcional de um personal trainer tradicional. Boa pergunta. Eu me considero um personal trainer? Sim, acredito que é a essência, né? Minha mãe até falava antes, né? Eu lembro quando me formei, ela falou assim: meu filho, ele é um personal trainer. Eu não falava que era profissional de educação física. Eu falei: mãe, eu sou profissional de educação física. Não, você é personal trainer. Por quê? Porque foi uma área que se desenvolveu na educação física que realmente era a área do dinheiro, era a área do retorno financeiro. Né? Agradeço muito o que me deu, tudo que realmente tive de retorno na minha vida. E aí eu diria que não existe uma diferenciação, existe uma agregação. É um profissional que ele é personal trainer, ou ele é nutricionista, ou ele é enfermeiro, ou ele é um acupunturista, ou ele é um médico. Ele tem o conhecimento da saúde funcional para com que ele possa entregar mais qualidade de vida e mais saúde para os seus clientes. Então hoje nós temos mais de 100 profissionais que são personal trainers e também especialistas em saúde funcional. Então eu diria que conhecer a saúde funcional é o grande diferencial para esse século, para esse momento, onde o ser humano realmente, infelizmente, ele está precisando de um olhar, diríamos assim, maior de conexão mente e corpo. Então, eu diria que agregar valor para esse profissional de saúde, no caso aí o personal trainer. Tá? Excelente, muito bom. Muito bom. Aí você falou dos profissionais. Como seria a forma que esses profissionais, tanto o personal, o nutricionista, o psicólogo, como que seria a forma de usar essa ferramenta que hoje o especialista SAFe em saúde funcional usa? Como é que seria essa jornada? Então, é interessante essa pergunta porque hoje a gente tem a plataforma que ela é 100% aí gratuita para as pessoas já utilizarem a plataforma da saúde funcional, www.metodosafe.com.br, a pessoa pode fazer o seu check-up e ele pode se tornar um avaliador da saúde funcional. Então ele utiliza a plataforma para medir, para conhecer as pessoas, sempre tem que fazer o seu check-up próprio. Algumas pessoas até perguntam: não, mas eu preciso fazer o meu primeiro. Eu falei: claro que você tem que fazer o seu primeiro para você se conhecer no processo, até porque você vai mandar um check-up para as pessoas e não vai depois entender. Então começa por essa jornada e aí existem os treinamentos, né, os cursos, as certificações, que aí sim passa por uma etapa dele estudar profundamente os 6 pilares, né, onde tem hoje o curso online, onde tem o projeto de 8 semanas do Método FQP8SS, onde tem essa grande, eu diria assim, há tempos atrás era o personal trainer, né, era 50, 100 reais, 200, e a gente criou uma nova profissão onde a gente fala de valores de 500, 600, R$1.000, R$1.100. É praticamente uma nova visão de como ter esse retorno financeiro e atuando com online. Eu diria que essa é a evolução, né? Pensando no personal e o especialista em saúde funcional, porque ele tem essas ferramentas, esses conhecimentos
e aí ele entraria nesses níveis. Eu diria que o passo fundamental é esperar a determinada hora onde abre uma turma e a pessoa faz o treinamento para se capacitar e se tornar um especialista e poder impactar as pessoas e utilizando principalmente a internet que está aí sem fronteiras. Né? Maravilha. E aí a gente conversou muito do individual, de um para um. Hoje, com esse check-up, com esse mapeamento aí da saúde funcional, eu consigo mapear uma academia, uma clínica, uma empresa? Boa pergunta. Como seria assim, você hoje pensa em desenvolver, ou se já tem, para atender grupos empresariais, atender clínicas, estúdios, para metrificar, também. Corporativo, para a gente entender como é que está aquela população que trabalha em determinada empresa ou pratica uma atividade em determinada empresa, e a gente trabalhar ali naquele ponto, daquele pilar que está com a saúde funcional mais baixa. Né? Existe esse... Essa pergunta, diríamos assim, que ela é o próximo nível. A gente foi criado e aprendeu na faculdade que, assim, por exemplo, fisiologia do exercício, ou nutrição, ou qualquer outra área, a própria psicologia, ele fica falando de você muitas vezes. A gente passou a perceber cada vez mais, principalmente no pilar da saúde funcional, que é justamente o pilar 5, que é do ecossistema, cada vez mais as evidências, Daniel Goleman, com o livro dele, falou justamente inteligência social e vários outros trabalhos, a importância de com quem você convive. Né? A gente vê muito isso em cuidadores. Os cuidadores, eles têm uma incidência muito maior de depressão, de ansiedade, de estresse, até de suicídio também, pela dedicação. Então, o ambiente que você tem. E no momento que a gente, foi uma sacada bacana, porque a gente ia medir, uma pessoa falou assim, eu quero usar a plataforma, e aí eu estava com o Roberto, que é meu sócio da tecnologia, falei, vamos mandar um link para eles e vamos criar um mapeamento, eu estou falando isso de 3 anos atrás, dessa empresa toda. Eu lembro que tinham 13 funcionários na empresa. E aí, Roberto, manda para o pessoal, eles vão preencher, e aí tinha os dados individuais. Eu falei, junta tudo isso, Roberto, para a gente ver como é que está essa empresa. Porque se eu ficar olhando um por um, eu vou imaginar a empresa tem 1000 pessoas. E aí, fez um compilado onde saiu dessas 13 pessoas um resultado da média geral naquela época. Quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, gente, olha só, tem um cara aqui que está ótimo, mas tem um cara que está muito mal. E aí a gente tem um valor geral. E quando eu tenho um valor geral, eu sei aonde eu vou direcionar. Naquela época, era a questão ligada à ansiedade, a gente percebia muitas pessoas com problema de sono. E aí o grande diferencial da plataforma, e a gente tem aquele nível, que a gente chama nível Pro, nível Business, que é o nível mais avançado, que a gente vai estar começando a comercializar, é que você tem esse link onde você pode medir, por exemplo, uma empresa com 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, onde você tem uma característica daquele grupo específico. Então isso é muito bacana, porque, por exemplo, você tem uma empresa, o pessoal que trabalha na parte de serviços gerais, qual é o perfil desses indivíduos? Os diretores, como é que são? Numa escola, você vai medir numa escola, como é que está a 5ª série, como é que está a 4ª série, como é que está a menina, como é que está o menino? Então a gente consegue fazer o quê? Um processo chamado de ultra segmentação. A gente cria uma segmentação nunca antes vista, nunca foi feito isso, nunca. Então você consegue, com esse link, criar esse mapeamento. E aí você consegue, de fato, fazer um direcionamento. Toda uma família. Eu vou lá para o Marco e aí tem as 5 pessoas da família dele. A gente percebe aquele ecossistema. Como é que estão aquelas pessoas? Se a pessoa tem dificuldade para dormir, aí você percebe que todo mundo da família tem problema para dormir. Aí você vai ver que todo mundo dorme meia-noite, todo mundo está com a televisão ligada, todo mundo não tem. Então isso é subir o nível. Por isso que eu falo de subir o nível, porque é uma visão em que, se nós não mexermos no meio onde ela convive, muitas vezes os problemas não serão sanados. Então a gente sabe que a questão toda é essa. E por isso, muitos casais, muitas pessoas se separam. Muitas pessoas conhecem alguém, convivem com alguém, que está tanto convivendo com aquela pessoa que ele muda o seu ecossistema para poder evoluir. Qualquer coisa na vida. Você quer estudar para concurso, você vai andar com pessoas que são empreendedores? Você está querendo empreendedorismo, você vai falar com gente de concurso, você joga vôlei, você vai andar com pessoas que jogam vôlei ou que fazem triatlo. Quer dizer, o corredor, o cara que joga vôlei odeia correr. Eu sei porque eu já joguei vôlei. Então, naquela época eu não gostava. Depois eu comecei a conviver com triatletas e virei maratonista. Então, quando a gente tem esse poder de um link chegar para a gente, como já chegou, por exemplo, tem um caso interessante, Marco, muito chocante isso aqui. A gente mandou um link por meio de um profissional especialista com a gente para uma igreja.
E chegaram, se eu não me engano, 68 check-ups. Quando chegou o check-up, foi assustador. Perceber que aquelas pessoas estavam indo na igreja e tinham princípios importantes, fundamentais dessa igreja, dessa religião. E nós tínhamos pessoas lá, estressadas, ansiosas em demasia, sono terrível. Pelo que pareça, não cultivava a gratidão. Praticamente 40% das pessoas não cultivavam a gratidão. E nós tínhamos em torno de 25% a 30% das pessoas que não perdoavam. Ou estavam num processo de tentar... Assim, e ali tinha um MC extremamente alto. Quando o professor que estava dando essa palestra olhou para aqueles e falou: Sandro, estou chocado. Eu falei assim: esteja. E aí ele falou: sabe qual é o pior? O bispo da minha igreja está preocupado e está tendo muita gente se suicidando. Então a gente precisa fazer uma intervenção praticamente de saúde pública dentro da igreja. Agora você imagina só, eu da minha casa vou recebendo, né? Eu não posso ficar olhando toda hora, mas eu fui recebendo, estudando. Eu falei: olha só como é que está o negócio. Ele disse: Sandro, tanto que começou uma campanha. Essa campanha hoje ela já está se tornando uma campanha nacional. Então veja só o que a internet pode fazer. Não se imaginava isso. Eu não tinha a visão disso há 4, 5 anos atrás. A gente recebeu um convite agora de uma das maiores empresas do mundo de carro para poder fazer um mapeamento de uma empresa de 11 mil pessoas. Então, 2020 para 2021, nós estamos com grandes corporações, grandes empresas. A gente tem um convite também para grandes instituições aqui de órgãos públicos de Brasília, que tem mais de 11 mil funcionários. A gente está com o professor, por exemplo, o Thiago de São Paulo, que ele foi Motorola, Vivo, várias empresas mapeando. E é interessante que cada empresa tem um perfil diferente. E ele foi fazendo a prescrição direcionada para cada um. Então, assim, se isso não é uma revolução, o que é isso? Né? Então, eu falo com propriedade porque todo dia temos casos de escola, pessoas chegam na escola, a pessoa descobriu que a menina estava com depressão, descobriu que essa menina estava com problema. Tem cada caso e o mais bacana é que a gente consegue salvar a vida da pessoa sem nunca ter visto a pessoa. Então, é de arrepiar o quanto isso é bacana. Eu fico feliz por estar conseguindo fazer isso. É bem legal. Maravilha. Muito. Então, hoje, dentro dessa proposta, tem uma funcionalidade dentro, né? Quem tiver interesse, e aí eu tenho gráficos, eu tenho toda uma questão que me ilustra como é que está aquela empresa, como é que está aquela clientela. Exato. Perfeito. É um mapa, né? A pessoa tem um mapa. Eu estava conversando com um empresário que é amigo nosso, né? A gente até vai dar uma palestra lá, o Pedro, e ele falando, né? Ele falou assim: Sandro, fiquei chocado quando vi os resultados. Que são pessoas que não estão dormindo. Né? Essa é a minha empresa, são 30 funcionários e eu estou dedicando tudo que eu tenho para esses caras e esses são meus funcionários. Se esses são meus funcionários, será que eu vou conseguir bater a meta? Será que eu vou conseguir? Eu falei: então está na hora de agora mapear, nós mapeamos e vamos intervir com eles. Essas pessoas aqui são jovens e eu não sei o que vai dar. E aí eu digo, a gente contrata muitas vezes pela competência, mas ele sai pelo emocional. Até na nossa equipe, recentemente, a gente teve uma pessoa que teve uma crise de pânico e ansiedade. Sendo a nossa equipe, que está vivendo com a gente todo dia. Olha isso. Então, assim, é o caminho. Não tem jeito. Brasil, país mais ansioso do mundo. E, recentemente, outras pesquisas mostrando o segundo país mais também estressado, burnout aumentando. Então, isso é o mercado, gente. É de bilhão. Porque precisamos muito mais com a ginástica laboral. Não é que não seja positiva, mas algo que metrifique mais, que entregue mais, que seja personalizado, até com um olhar mais individual. Sabe, a pessoa com depressão muitas vezes não vai seguir, né? Qual medicamento que ele está tomando, o que ele está fazendo. Então, eu diria aí que essa perspectiva coletiva com visualização, eu gostaria, né, de ter uma empresa, olha aqui minha empresa, aqui que eu vou agir, né? Muito bacana isso. Muito bom, Sandro. Realmente muito interessante tudo isso que você falou. São pontos realmente muito fortes que tocam realmente, a gente sabe o impacto que a plataforma tem, né? Mas partindo aqui mais para frente, enfim, ser um especialista safe em saúde funcional. Em quanto tempo eu consigo isso, Sandro? É uma boa pergunta. Eu diria que isso é muito individual, né? Nós temos casos aí de pessoas que com um mês, temos até o caso do Marco Pérez, ele falou: Sandro, com um mês eu engoli tudo, e já conseguiu a primeira cliente dele no Canadá, 100% online. Era uma pessoa jovem, 19 anos, parece que ela estava fazendo enfermagem por lá, estava muito mal, se eu não me engano, era em torno de 19% da parte mente, que a gente sempre fala de 0 a 100%, a parte mente a gente mede, e aí em 6 semanas ela saiu para 52%. Mas foi uma pessoa que dedicou, e já nesse primeiro P8, se eu não me engano, ele cobrou R$600 por cada atendimento online.
Então a gente tem N casos. Então eu diria que tem aquela rota. Você tem o processo de treinamento lá, que é o treinamento online, tem as aulas, né? Nós temos as lives também, módulos, que são as aulas online. Isso. Tem o próprio projeto de você se reprogramar, você tem que viver aquele negócio. Né? Então você está vivendo esse processo e aí depois você passa a assumir uma vida realmente, né? A conhecer e aplicar com isso. Então eu diria que em torno aí de 8 semanas a pessoa já está na pegada forte, alguns antes, né? Mas diria de quanto essa pessoa está comprometida com o processo, porque nunca teve um aluno nosso, nunca, né, que faltou da gente atenção. A gente sempre entrega mais, a gente sempre está próximo, a gente sempre está no cuidado, a gente sempre fala que vai entregar algo, entrega 2, 3 vezes mais. É o cuidado, o olhar. A gente tem a comunidade hoje da saúde funcional lá também, dos especialistas, onde discute casos, situações. Ontem até você postou um artigo, né? Bem legal sobre obesidade também e o propósito e garra. Então a gente está sempre lá. Então eu diria que 8 semanas é um período para ele. Estou me sentindo já no processo. E claro, depois de ele ter feito esse programa de 8 semanas com uma pessoa, ele vai passar pelo processo para a gente analisar como é que foi isso. E também antes disso tem o Auto P8 também. O Auto P8 é interessante dele. lembrar, Sim. Porque é importante você viver todas aquelas práticas, ações e rotinas para você realmente entender o processo. Sim, né? Então hoje você falou 8 semanas, aí tem o Auto P8, aí a gente tem um outro P8, então teremos lives, temos todos os módulos que você hoje entra na certificação, você vai saber metrificar, interpretar e prescrever. Exato. E aí você, como o Sandro falou, nossa entrega sempre é muito grande. Então você sempre vai ter algo mais. E aí é você se programar para estar estudando, para estar avançando. Sim. E é assim, quanto mais essa pessoa ela está vivendo, ela é aquela história. Quando você vê, você não desvê mais. Porque logo no primeiro módulo você já começa a perceber assim, nossa, eu não sabia do impacto disso para a minha saúde, que a gente fala todos os biomarcadores. Então a gente coloca esse período de 8 para começar a se sentir. Os biomarcadores são os parâmetros que a gente mede pelo check-up da saúde funcional. Né? Literalmente são esses parâmetros que a gente mede pela internet e a gente consegue ter todo o resultado. O Danilo vai até botar aqui como é que é um check-up aqui. Então essa é a resposta. Muito bom. Realmente você falando isso, Sandro, a gente consegue até ver que então depende muito da pessoa. Sim. Né? Ser um especialista safe saúde funcional. Ele pode demorar 1 mês ou ele pode demorar até mais. Sim. Depende dele. Sim. Então, sabendo isso, que só depende dele, a pessoa que quer realmente, ela pode ser muito rápido no especialista safe. Sim. E puxando esse gancho, comparando aí até com... Porque hoje no modelo atual, eu falo que eu já fiz pós-graduação, eu faço uma pós-graduação, eu preciso esperar ela acabar para ser especialista. Né? Sim. Nesse caso do online, e aí vai até uma pergunta para você. Na sua opinião, o que você acha mais relevante hoje? Fazer uma pós-graduação presencial ou realmente fazer uma certificação em saúde funcional totalmente online? O que mais traz benefício para mim? O que você acredita? Eu diria que existe um ponto interessante que é o seguinte. Quando eu, com 7 anos, eu fui aprender a andar de bicicleta. Não tinha um manual. Né? Senta, pedala, cai, tal. Como é que eu aprendi a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Ou seja, na vida, quanto mais eu pratico, mais eu domino aquilo, eu repito aquilo. E o que a gente percebe? Hoje, muitos dos modelos, né, ligado a cursos ou qualquer outra coisa que você faz, se você está muito só no teórico, aquilo não vai entrar em você. Você vai perder aquilo. Então, o que tem como premissa fundamental para o nosso processo? Aqui você tem que viver. Aqui você tem que andar de bicicleta. Você tem que, logo, assimilou o conhecimento, aplicar. Existe um processo muito importante no cérebro que é neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A capacidade do cérebro se adaptar, se moldar constantemente. E o que se sabe? Quanto mais eu aprendo, mais tem a capacidade de se moldar. E sabe como é que essa neuroplasticidade acontece? Ensinando. Por isso que você tem que ensinar. Quando você ensina, você nunca mais desaprende. Quer ver uma coisa? Você sabe fazer, por exemplo, um cálculo de razão geométrica X, um cálculo aritmético de alguma coisa hoje no caderno? Você não sabe. Aí você pega um professor hoje, ele tem 93 anos de idade, que deu aula disso.
Ele sabe. Por que ele sabe? E por que a gente não sabe? Porque ele ensinou. É muito simples. Você só consegue fazer algo que seja sustentável sem precisar de nada quando você ensina. Então, o que a gente percebe? As aulas hoje não estão conectadas com o processo contínuo. Ou seja, a pessoa lá na frente, ela continuar sabendo daquilo. Por quê? Porque não existe uma aplicação prática. E principalmente, como é que pode eu ter passado por tantas coisas, fiz duas especializações, mestrado, doutorado, tantos cursos, pós-doutorado, e eu fui aprender muitas coisas na minha vida quando o primeiro paciente do lúpus caiu na minha frente. Que até então morria. Eu falei, na hora que eu estava com ela na minha frente, que eu vi que ela tomava 20 medicamentos, que ela tinha uma pericardite, que ela tinha uma nefrite lúpus, eu falei, o que é isso? Era uma vida. Então ali eu fui estudar, fui compreender. Igual musculação, treinamento de força ou qualquer outra coisa. Então, o que eu percebo? Não é que um é melhor ou não é melhor. A questão é assim, faça algo que tem no papel e quanto antes você aplicar. E o terceiro nível, você ensinar. Você tem que ensinar para nunca mais esquecer. Porque na hora que você ensina, aquilo fica gravado numa área específica do seu cérebro. Por que neuroplasticidade? Isso acontece na área do hipocampo. E a área do hipocampo que é a área da memória. E é justamente ali que acontece o quê? Alzheimer. Então, o cérebro precisa de experiência. Quando eu tenho experiência, eu crio uma tatuagem emocional. Então, por isso que a gente preza muito nessa certificação, né? De uma forma que eu sou, diria assim, até exagerado. Você precisa viver com você e você precisa ensinar para alguém. Existe um processo lógico e didático. Conteúdo, perfeito. Aplico em mim, ensino para alguém, perfeito processo. Isso é feito aonde? Nas grandes universidades do planeta hoje, as melhores do mundo. Tem este princípio claro. Não tem hoje como você vai lá no Vale do Silício, você vai lá nos Estados Unidos, qualquer empresa, o que eles fazem? Montam uma startup. Na própria faculdade, o cara aprende, tem que montar uma startup no próprio curso, porque ele tem que estar ali vivendo. Então, cuidado com essa história de livro e você não aplicar. Então, Alexandre, eu fecho essa resposta da seguinte forma. Pega esse trio teórico, aplique em você, ensina para os outros. Eu acredito que daqui a 10 anos eu vou te encontrar e você vai ter criado uma adaptação no seu cérebro que você nunca mais vai esquecer. Entendeu? Por isso que meu filho hoje, o mais velho, ele tem mais facilidade. Por quê? Porque ele já está ensinando para o mais novo. Então ele vai lembrar muito mais. Porque ele já está ensinando. E quando eu ensino, eu estou no processo da maestria. Por isso que é tão bom isso. Então eu diria que não tem nenhum pior e nenhum melhor. Eu acredito nessa metodologia. Os dois modelos são válidos. Os dois modelos são válidos, desde que tenha esse princípio. Então tudo que você fizer, siga isso para qualquer coisa. Princípio da bicicleta. Maravilha. E hoje você tem como citar exemplos de profissionais com especialização em saúde funcional, o que está fazendo, impactando vidas, trabalho no online, presencial, como que seria essa jornada? Você já formou profissionais em especialistas safe? Hoje funcional? A gente está num processo acelerado porque a gente sabe que as pessoas estão percebendo que o grande diferencial, né, desse projeto de ser especialista em saúde funcional é se salvar. Então, quando ele percebe que eu fui o primeiro a me salvar, né, lá quando eu saí para correr um dia, quase não voltei. Então, hoje está um processo cada vez mais acelerado. Estou chegando praticamente a geração de 120, 130 alunos nesse modelo. Estamos aí com menos de um ano, né, chegando a um ano nesse processo. E aí os níveis vão subindo, as pessoas vão trazendo novidades, vai tendo novas discussões, novas ferramentas, novos resultados, as pessoas querendo quebrar barreiras. Nesses dias teve um profissional, fiz 1.100 um atendimento, gerando muito valor, as pessoas ficam de boca aberta. Então é maravilhoso ter essa grande tribo de especialistas crescendo, porque quanto mais pessoas nós temos, mais cabeças pensantes tem para criar essa roda, né, para girar. Então é com muito orgulho que eu digo assim, chegando em 2020, nossa meta para esse ano é chegar aí a 400, a 500 profissionais. Então é natural, né, isso acontecer e eu estou muito orgulhoso dos resultados dessas vidas, né, sendo salvas aí por esses grandes profissionais que estão surgindo. E, Sandro, hoje para eu me tornar um especialista safe em saúde funcional, tem algum pré-requisito? Como que seria essa entrada no processo? Hoje a gente percebe que muitos profissionais hoje que estão envolvidos com a parte da saúde, a parte de estar com o ser humano,
A gente teve um caso interessante de uma pessoa que trabalhava, né, como massoterapeuta. Ele falou assim, poxa, quanto é importante eu conhecer o meu cliente, que eu estou fazendo uma massagem ali, né, com a pessoa, estou fazendo uma liberação e eu não conheço aquela pessoa. Com essa ferramenta eu consigo entender até o motivo dela estar ali. Então ele não só passa a ser efeito, ele passa a ser causa. Então a gente hoje quer trabalhar com profissionais que estão ligados à parte da saúde. Cada vez mais chegam pessoas entendendo e querem conhecer a saúde funcional, né? A gente sabe que o conhecimento ele vai sendo permeado e a gente hoje não tem, né, diríamos assim, tem que ser formado em uma área da saúde para isso? Não, mas a tendência é que seja mais para a área da saúde. Estamos abrindo isso, tem o pessoal da acupuntura muito forte também surgindo, tem o pessoal da yoga. O pessoal da yoga é cada vez mais entendendo a importância dessas medidas, ou seja, a nosso leque de pessoas que estão envolvidas com o ser humano, querem conhecer o ser humano, são esses profissionais que podem atuar com a saúde funcional. Imagina uma pessoa que está lá fazendo acupuntura. Imagina, está lá. E se eu pudesse? Um dentista, eu estou lá, uma pessoa que está falando com um dentista sobre isso. Imagina se você está lá numa cadeira e essa pessoa já tentou suicídio, tem ansiedade, estresse, ele tem diabetes, hipertensão, toma 4 remédios. Você acha que vai cicatrizar da mesma forma quando tiver um canal? É totalmente diferente. Então, conhecer o ser humano é o grande objetivo. Então, eu diria que o pré-requisito é assim, eu quero impactar nas pessoas de uma forma mais sistêmica, mais profunda, conhecendo como um todo. Então, o objetivo é esse, é trazer pessoas que trabalham com essa visão. É interessante que dentro do que você falou, hoje acupuntura, massoterapeuta, fisioterapeuta, o próprio dentista, que a pessoa chega lá com uma questão, às vezes, de um dente que não está muito bom, é toda uma questão que está acontecendo psicossocial emocional. Total. Porque o nosso corpo ele não foi feito para aguentar estresse emocional diariamente, constantemente, 1 ano, 10 anos. E quando o corpo está ali se submetendo a estresse diário, o que acontece? Patologias físicas. Perfeito. Então vai ser aquela dor, são nódulos, são pontos inflamatórios que vai virar uma lesão, uma cardiopatia, um câncer, uma fibromialgia. Então essa questão, quando a gente intervém falando de mente, ansiedade, depressão, é exatamente que tanto que o seu físico suporta essa carga emocional. Sim. E aí, quando a gente fala de mente e corpo, a gente está ligando tudo. E não somente falar de, você treina físico, você treina mente, você treina liberação. Isso, Então, você fazer toma um remédio, você come isso, tipo... Então, foi muito legal que você me fez puxar em algumas questões que eu estou estudando, que exatamente fica bem claro o porquê você metrificar e saber prescrever. Porque como é que eu quero que um cliente melhore de uma inflamação, um aluno melhore de uma inflamação, se ele não está dormindo bem? Sim. Se ele está tóxico, se ele está altamente inflamado. Muito importante, né? Importante, né? E por que ele tá? E a causa dessa inflamação? A causa, o que Nós tá temos levando? multifatores que levam a essa inflamação. O pensamento inflama. Isso. Dependendo da qualidade dos seus pensamentos, inflama. Então, se eu sou um profissional que... É o que eu digo, né? Outro dia a pessoa me perguntou, pois é, mas eu falei assim, eu faço isso com a minha família. Antes de tudo, eu tenho que ajudar as pessoas, né, no seu dia a dia. No meu dia a dia, eu estou sempre com esse olhar para contribuir. Eu estava até falando para vocês hoje que eu fui pegar um Uber, né? Foi bem legal essa história. Eu cheguei no Uber que eu ia levar meus filhos, eu sentei no banco da frente e já fiz um check-up visual, né, na pessoa. E aí eu conversei com ele, ele tá desde cedo aí dirigindo, tal. Não, eu tô desde cedo. Eu falei assim, pois é, o senhor não tomou água, né? O senhor não toma água. Você é hipertenso, certo? Tá quase para uma diabetes, já toma medicamento, tá sobrecarregando o seu rim. Esse cara ficou olhando para mim assim, ó. E o pior é que isso é verdade mesmo, viu, gente? Isso acontece automático quando a gente se torna especialista em safe, a gente tem esse feedback automático. Ele falou assim, você é médico ou você é vidente? Eu falei, olha, porque naquela visão eu conversei com ele, falei, isso é porque eu não te mandei um check-up para te conhecer. Ele falou, não, me conta o que você faz. Aí eu acho que ele queria até rodar mais no Uber, né, com a gente. Quanto mais a gente mapeia, estamos chegando aí em 11 mil check-ups agora no nosso banco de dados. E a gente observa que o quê? Os padrões se repetem. Os padrões se repetem. É o profissional tal, com tal doenças, com tal inflamações. Então, tá uma métrica que você hoje, como especialista em saúde funcional, você consegue olhar, mapear. E aí você pega o check-up da pessoa, você fala,
Independente se você vai fazer no online ou no presencial, hoje, até para fechar um personal, Sim. quando você entrega muito, que seja no presencial, Nossa. a gente estava até conversando, às vezes ele não quer nem saber o valor, porque fala, nossa... É como se fosse uma consulta do médico expert, assim, né? Vai custar muito, né? Exatamente. Então é uma jornada muito boa e essa semana teve um caso muito impactante de uma profissional que fez o check-up dela na plataforma. Foi forte. E ela tá ali já, passou por algumas questões de vida, hoje ela evoluiu muito bem, está um nível de saúde funcional Z4, então ela já está chegando Z4 já? no Bem Z4, está bem quase alto. tendo reservas para ter uma vida ali daqui 10 anos, 20 anos, sem patologias, Sim. buscando sempre ali um equilíbrio. E aí, muito feliz e tudo, mapeou a filha, e a filha com pensamentos suicidas, né? Olha só que interessante. Hoje convivemos com pessoas, às vezes estamos no mesmo teto e não sabe como que aquela pessoa está, não sabe o que ela está vivendo, não sabe o que ela está passando. Então, assim, calma, não é que falar de suicídio, calma, a gente está tudo bem, temos aí toda uma base, isso aí tem toda uma estrutura, tá bom? É porque a plataforma mede, né, A Marcão? A plataforma gente vem mede. medindo porque os livros, a própria OMS vem falando, não deixe de falar sobre. Então nós peitamos isso. Isso. E aí nesse caso foi interessante que ela teve um outro olhar, né, para essa filha. Exatamente. Olha, salvamos, né? Salvamos Quem sabe uma ela vida. poderia ter chegado em casa, né? E aí surge aquela outra pergunta, né? Mas você é profissional de educação física, por que Me você vai falar de perguntaram suicídio? essa semana também. Né? Inclusive, Por que você saiu fala até de um suicídio? artigo recentemente, né, Sandro, mostrando Sim. que os profissionais de saúde em geral Sim. devem se atentar a esses assuntos de suicídio, porque é um ser humano, é uma vida. Sim, a gente é não uma tem vida. que tratar como, Isso. não, É. beleza, você tem caso psicopensional, mas vamos tratar só do exercício porque eu sou profissional de educação física. Não Exato. existe. Ótimo. E a Existe partir do isso, momento que você metrifica, você pode buscar aquele trabalho multidisciplinar. Sim, Claro. por que não indicar? Porque Exatamente, Aí por vem isso que aquela metrifica, história. Antes né? da profissão, imagina só, eu como pai, eu tive um caso interessante de um aluno que ele é médico, que ele falou para mim, Sandro, meu filho tá com pensamentos suicidas. Você percebeu? Então, assim, antes dele ser médico, ele é pai. Então, assim, não é que aí o profissional trava tanto, né? Pô, então eu não posso falar desse assunto porque, quer dizer, eu falo assim, eu falo porque eu sou ser humano, eu quero entender você. Quem sabe eu estou te salvando. Nós já teve muito. Gente, pode acreditar e anota isso. Vai ter alguém do seu lado que está pensando, que está tentando, que está programando, ou pior de tudo, pode cometer um suicídio. Então isso é um problema de saúde pública. Vamos parar de segurar. E os próprios tem um livro bem interessante, está até ali depois mostrar a capa desse livro, fala assim, você tem que falar sobre esse assunto. Você tem o CVV, né, hoje que a sociedade vem indicando pessoas para isso. Então cada vez mais a gente está aqui, olha Danilo, mostra aqui para ver, mostra aqui Danilo para gente. Mentes, esse livro aqui é excelente. Tem um capítulo aqui que é justamente o capítulo 12, suicídio. Precisamos falar sobre isso. E ele traz justamente, nossa, muito legal, a Ana Beatriz Barbosa Silva, fã, viu? Fantástico esse livro, falando sobre essas questões, onde ele traz um livro e ele tem uma frase final, inclusive que é importante esse destaque, que ela fala no livro uma frase assim, quem salva uma vida, salva uma humanidade inteira. Então a gente está peitando, a gente está entrando nessa seara e graças a Deus a gente está conseguindo ter feedbacks sensacionais, né, das pessoas sobre essa questão. Então veja onde o especialista, né, Safe Saúde Funcional pode estar chegando. Eu diria que o exercício é fantástico, a alimentação nutricionista é fantástica, uma massagem é fantástica, um remédio salva também e por aí vai. Só que a gente tem que entender que existe um ser humano. Então, hoje diríamos que nós hoje, como especialistas, estamos cada vez mais especialistas em ser humano. E falando de suicídio, eu me lembrei há um ano atrás, quando a gente subiu na plataforma o perdão. Foi. Nossa, como é que foi aquela questão do perdão? Foi. E como é que eu converso? Como é que eu falo? E aí é uma métrica também que hoje, não sei falar de porcentagem do nosso banco de dados, quantos por cento, mas muitos estão. Ou eu posso perdoar e estou tentando perdoar. Exatamente. Então, São métricas que reprovam, né? Sim. então você vê, hoje já está mais aí, está evidente. Sim. Quando a gente falava 1 ano e meio atrás, eram poucos falando. Hoje temos cardiologistas, tem toda uma questão A de Sociedade estudo. Brasileira de Cardiologia está batendo. Tá Foi batendo. 4 palestras esse ano só sobre perdão, porque rancor, você sabe que aumenta infarto, né? Doenças cardiovasculares. E é isso, o que é que o rancor e a mágoa faz? Gera um estresse emocional. O físico não suporta o estresse Volta emocional. O àquilo que, que que você vai falou. acontecer? Exato. Como é que a gente não vai conhecer isso? Exatamente. Não, minha Como é que você profissão não não metrifica? permite isso para assim, gente.
Isso aqui existe antes de ter profissão. Pensa lá como é que era, né? Os sábios, né? Os índios são as pessoas, são os princípios. Quando você vai lá, por exemplo, para algumas religiões, para algumas questões específicas, a pessoa ela fala isso, conta até 10, respira. Ou seja, a gente tem que ter uma premissa desse sentido, né? Desse todo, e não separar, né? Mente e corpo, está tudo conectado. E a gente está peitando isso, está sendo muito gostoso, está sendo muito bom. O importante é o seguinte, no final, é salvar. É salvar, impactar. Salvar. Exato. Pode falar o que for. Tá salvando, tá valendo e tá com respaldo, são questionários validados. A alegria é muito grande quando a gente ouviu um caso dessa mãe falando, agradecendo. Agradecendo. Olha, eu nunca imaginei que eu poderia, de uma forma pela internet, conhecer minha filha, que eu tô do lado dela todo dia. Isso é de arrepiar. É seguir forte e não parar. Exatamente. Aí o Vladimir também aqui acompanhando nosso ao vivo aqui. É um caso aí que namorou o Safe um bom tempo e tudo. E veio pro nosso lado aqui, tá com a gente hoje. Não sei se ele tá aí ou já saiu. Mas o ano dele, fevereiro de 2020, já tá completamente diferente. Nossa, muito diferente. Ele assumiu a vida dele, tá fazendo acontecer, já emagreceu, já tá sendo exemplo. É um profissional de saúde que não estava vivendo aquilo. Estava inflamado, estava doente, tá bem, viajou, ele assumiu. Então é aquele por isso que tem a fase, né? A fase dele viver. Agora o que ele vai fazer? Ele vai começar a ensinar. Ele vai começar a ensinar. E quando ele começa a ensinar, aí ele veste a camisa, não tem mais jeito, né? Bom demais. E também falando um pouquinho, né, do nosso... Olha. Tá fixado lá, né, que a Helena colocou lá, falando um pouco do nosso curso, bem bacana. Né? E é importante se destacar porque nesse momento, né, o pessoal que está ao vivo aí também nos vendo, nós estamos com as matrículas abertas agora para a primeira turma de 2020, que acontece algumas vezes no ano. Então a gente vai estar com as matrículas abertas até segunda-feira ou a qualquer momento. Talvez quando você esteja ouvindo e vendo esse podcast não esteja aberto, porque são alguns momentos do ano que abrem as inscrições, mas esteja sempre atento. Além disso, temos nossos conteúdos, né, que estão sempre aí para gerar valor, mas você quer dar esse passo? Fica atento com as próximas turmas que vão estar abrindo. E para os que já estão aí com a gente, já estão agindo, já para se tornarem, depois do carnaval, olha, já estamos aí na ativa, bom demais. Olha, boa eu pergunta. acho que realmente ficou muito difícil de quem está assistindo esse podcast justamente para entender o porquê de ser um especialista em saúde funcional, de ainda ter objeções, porque tanta informação rica que a gente passou aqui realmente do que o especialista de saúde funcional faz e o poder que tem essa plataforma que a gente utiliza, né? E realmente, assim, muito interessante, Sandro, para fechar, saindo um pouco do nosso papel, da nossa visão e dos profissionais também que a gente ensina, como um ser humano. Me conte aí, já teve casos da sua vida que você precisaria de um especialista safe saúde funcional? Olha, que pergunta bacana, hein? Eu lembro que há tempos atrás a minha esposa falava assim para mim, nossa, eu quero um personal. Que é muito bom, né? Ter uma pessoa para te cuidar, né? A pessoa tem um personal, né? Marcos, você tá ali e tal, tá ali, né? Então, assim, é muito bom. E eu percebo que quando eu tô lá online, muitas vezes com as pessoas, né, o agradecimento, aquele olhar, aquela visão, né, aquele carinho, aquele agradecimento, às vezes quando a gente se emociona ali, né, porque vê a pessoa tão bem, eu falo assim, rapaz, como seria bom, né, ter uma pessoa para compreender, né, o que está acontecendo ali no meu dia a dia. Mas eu diria que chega um certo momento que você tem tanta rotina já, você já incorporou tantos pilares da saúde funcional, que eu me tornei o meu especialista. Entendeu? O próprio Sandro, ele se torna esse espelho, porque eu já caí. Eu sei o que é estar doente, eu sei o que é ter uma crise de pânico, eu sei o que é você não ter saúde. Então eu tenho esse porque quando os 6 pilares estão batendo, eu conheço muito bem meus 6 pilares. Então quando um deles não está indo bem, eu me recolho, eu faço algumas atividades, eu conecto com as pessoas, então estou sempre alinhando com os 6. Então eles fazem parte das minhas mitocôndrias. As minhas mitocôndrias conhecem os 6 pilares. Como é bom a gente estar aqui no nosso ecossistema. Como é bom a gente ter clareza do nosso propósito de 1 milhão de vidas. Como é bom todo dia eu estar comendo minhas 4 frutas, estar comendo meus legumes, minhas verduras, estar me alimentando. Como é bom eu fazer minha meditação
todos os dias rigorosamente. Como é bom eu estar ali no meu sono, mantendo minhas 7 horas, ter minha higiene do sono. Como é bom eu estar fazendo minha atividade física, meu movimento, controlando meus passos diariamente, estar fazendo meus treinos. Quebrou um pilar desse é um dominó. Ah, Sandro, você não quebra? Várias vezes. Eu percebo quando já está, né, desandando. Né? E eu acredito que essa tua pergunta é muito boa. E por isso que é bom conviver com outros especialistas, né, da nossa área, porque a gente vai conviver. O que você está fazendo diferente? O que você está analisando? A gente está sempre junto. Isso aí é bem bacana. Então, ter essa essência dos 6 pilares, eu diria que é fundamental. Diria até um adendo. Né? Muita gente me pergunta, Sandro, e o pilar da espiritualidade? Ele está muito dentro do pilar mente. Que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele coloca o pilar mente e espiritualidade como um só. Então, eu tenho esse pilar da espiritualidade muito forte, né, comigo também, né, com as minhas crenças, meus valores, meus significados, minhas conexões. Então, eu acredito que esse é o equilíbrio que a gente tem que estar buscando. Somos seres humanos, somos imperfeitos por natureza e se tivesse perfeito não estaria aqui. Então, muito legal, Sandra. Você falando isso, o quanto você se sente bem fazendo e realmente equilibrando os 6 pilares, a gente pode ver, para os especialistas Safe Saúde Funcional, quantas milhões de oportunidades temos aí fora, quantos milhões de pessoas realmente precisam de nós aí, né? E são muitas oportunidades realmente que se abrem e a gente sabe que todo mundo realmente precisa, né? Maravilha, Alexandre. E para você, o que é ser Olha, aqui, de bate-pronto aqui, ó. Aqui é bom fazer ao vivo, vamos lá. Ser especialista safe, saúde jovem funcional. aí, encarando a carreira aí, né, profissional, de um educador físico aí, que já formou, já veio nessa nova leva aí desse nicho de mercado. Que seria? Marcão, sem dúvidas, sair do medíocre, você realmente impactar uma vida. Verdadeiramente, muitas vezes a gente até seria ousado de falar salvar uma vida, porque muitas vezes ocorreram várias situações, assim como recentemente ocorreu um caso em que chegou, né, a situação do suicídio lá na minha base de dados, e a gente ter esses dados, saber como ajudar e agir para ajudar essas pessoas, então isso não tem preço. Ser especialista em saúde funcional é muito mais, vai além, né, do que realmente é um mundo paralelo, como a gente costuma falar. É algo realmente incrível, a gente pode impactar várias vidas e eu mesmo me impacto também. Então eu sou especialista Safe Saúde Funcional que vivo a saúde funcional. Então isso é muito forte até. Vou dar uma arrepiadinha aqui. Muito forte mesmo, muito bom. Parabéns por isso. Sim, muito bom, Marcão. Fala pra gente, Marcão. Agora vamos pra Marcão. Fala pra gente, Marcão. Eu só tava esperando. O que é ser um especialista Safe Saúde Funcional? Ser um especialista Safe é resgatar a minha essência, a minha base, meus princípios, que foram se perdendo aí na jornada da vida. Muitas vezes a gente não entende que nós não somos nossos pensamentos e fica vivendo pensamentos, medos, críticas, aquela voz interna que ela nos ama, mas às vezes ela quer te confrontar, né? Que é o normal, como que você lida com isso. E para mim tudo é essência. Hoje eu sou uma nova pessoa também, me resgatei. E para mim hoje o mais forte ainda é a base que eu tenho dentro da minha família, porque o sucesso para mim está lá. O que acontece dos pilares financeiros e tudo que tem que estar fortalecido vai ser uma consequência desse bem-estar que eu vivo hoje. Muito forte. Excelente. Isso é muito bem. Ele falando com os meninos dele, o café que eles comem, né, as frutas que eles comem. Ou seja, ser especialista safe é viver isso. É viver isso. É viver. É não ter descompasso do que você fala e do que você faz. E eu diria até viver sem máscara, né? Porque você ficar vivendo de máscara só de artigo, né? De estar ali, de estar dando uma aula que não está conectada com você, uma hora a conta vem. E tá tudo bem, cada um tem seu tempo para isso, né? Diríamos aqui. E tá na hora de finalizar, porque realmente chegou num momento filosófico aqui no final, né, desse podcast. Quero aqui agradecer, né, pela condução desse podcast. Foram realmente perguntas bastante profundas que renderam esclarecimentos para as pessoas, para com que possam realmente encontrar algo que faça sentido para ela. Esse que é o grande ponto, né? Então agradecer Marco Batista pela presença aqui hoje. Sempre. Bom demais. E Alexandre cada dia se revelando aqui. Eu que agradeço. Né? Uma máquina. Tá evoluindo aqui de uma forma meteórica. E você que está aqui
com a gente, que está ouvindo aí nosso podcast aí também pelo Spotify, pelo SoundCloud, independente de onde esteja, eu também no YouTube, qualquer outra mídia social. Obrigado por estar com a gente. Espero que esse podcast aqui da Saúde Funcional tenha gerado valor para você, tenha trazido reflexões, perguntas, indagações, dúvidas e principalmente ação. Ação no sentido de você fazer o seu check-up, de você se conhecer, de você começar a estar encaminhando esse link da saúde funcional para as pessoas próximas de você, porque eu diria que pela primeira vez você vai conhecer as pessoas que estão próximas de você de uma forma que você nunca tinha visto antes. E não tenha dúvida, se chegar alguma pessoa, pode mandar para a gente, pode mandar no direct que a gente vai estar ali salvando. Chegou aqui um Z1, Z2, chegou aqui alguns casos específicos, a gente adora ajudar as pessoas, tá bom? Então lembrando sempre que o nosso propósito é impactar a humanidade com a saúde funcional. E se uma vida já for salva hoje, já está fazendo parte do nosso papel. Chegaremos a 1 milhão de vidas, né, aí, impactadas pela saúde funcional até 2025. Ou seja, salvar vidas é o nosso grande propósito. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, acione seus sininhos também aqui de notificações. Pergunta, dúvida, qualquer tema também, qualquer artigo que você queira que a gente comente, a gente vai estar fazendo aqui para vocês e identificando você também nos próximos podcasts da Saúde Funcional. Então, até breve, grande abraço, logo, Saúde Funcional com Equilíbrio Mente e Corpo. Abraço, tchau, 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 tchau. Instagram.